Peneiração é a separação entre misturas através com o auxílio de uma peneira. Um exemplo que usamos no dia a dia é a separação do açúcar de pedras para o açúcar em pó. Como a gente faz aqui agora. Você bota, com o auxílio da peneira sai o açúcar em pedra e o açúcar em pó. Fermentação é o método mais simples para a separação de misturas. É realizado de forma natural, separando as partes sólidas. Aqui, como exemplo, eu vou separar pedrinhas de bolinhas de gude. Literalmente, você pega com a mão ou com a ajuda de outro equipamento manual, você cata o que você quer e o que você não quer. Pronto, assim de um lado ficaram só as pedrinhas e do outro só as bolinhas de gude. A filtração é a separação entre substâncias sólidas, insolúveis e líquidas. Nesse exemplo, a gente vai separar um Nescau da água. Nesse primeiro tem que se usar Nescau, obviamente, um copo d'água, o filtro, o funil e uma jarra para botar o funil. Primeiro, a gente vai preparar o filtro. Certinho. Amassar. Vai pegar uma colher de Nescau. Vai botar dentro do coisa do filtro. Pega um copo d'água e joga dentro. O Nescau vai ser filtrado, onde embaixo ficará a água e em cima o pó de café, de Nescau, desculpa. É um processo lento que demora um pouco. Agora, passado de um tempo, conseguimos separar o Nescau, o chocolate aqui, com o filtro da água que está aqui embaixo. A decantação é utilizada para a separação de misturas heterogêneas e necessita de repouso para um material de maior densidade ficar embaixo. Irei mostrar a decantação de um líquido com um sólido. A água e a areia que já estão em repouso dentro da proveta serão passadas para o becker utilizando a baqueta. O processo é feito com calma para a separação ocorrer bem. Assim temos a separação de um líquido e um sólido. Agora iremos ver a separação de dois líquidos. Aqui já encontramos o óleo e a água em repouso dentro do funil de decantação. A válvula é aberta para a água cair dentro do becker. Agora veremos a centrifugação, que é um processo mais rápido de decantação entre líquidos. A centrífuga separa partículas que estão em suspensão dentro de um líquido. Devido à velocidade elevada de rotação, as partículas em suspensão serão encontradas no fundo do tubo de ensaio. A centrífuga separa partículas que estão em suspensão dentro de um líquido. Hoje eu vou apresentar a destilação simples. Aqui nós temos o bico de Bunsen, que irá aquecer a chapa aquecendo o balão de destilação. Dentro do balão de destilação nós temos uma mistura de água e cloreto de sódio ou sal de cozinha. Quando aquecer, a água passará do estado líquido para o estado gasoso. Então, no estado gasoso, o vapor da água chegará ao topo do balão, que, no entanto, estará fechado, então ela deverá procurar outra rota de fuga e encontrará então o tubo condensador. Quando chegar na parte interna do tubo condensador, ela irá passar do estado gasoso ao estado líquido, novamente, e então cairá no Erlenmeyer.
como o sal não evapora junto com a água, ele ficará no estado sólido novamente e ficará no fundo do balão. Então, essa é a destilação simples, a qual a água evapora se separando do sal. Agora eu vou mostrar a dissolução fracionada. Nessa imagem temos a mistura de água, cloreto de sódio ou sal de cozinha e areia. Nessa imagem pode-se ver que estamos coando a mistura, utilizando um coador de café, no qual a areia ficará presa e o sal e a água continuarão. Na primeira imagem, eu botei a mistura na panela, antes de ferver. E a segunda imagem é após a ebulição da água, onde ficou apenas o sal no fundo da panela. A destilação fracionada é utilizada para separar líquidos miscíveis, que seriam líquidos que se misturam. Um exemplo deles são a água, que tem um ponto de ebulição 100 graus, e o álcool, que tem um ponto de ebulição 78 graus. O bico de Bunsen fornece o calor para a tela de amianto, que aquece a mistura que está no balão de fundo chapa. Usamos o termômetro para acompanhar a temperatura. Quando a temperatura chegar no ponto de ebulição do álcool, ele irá entrar em estado gasoso, passando pela coluna de fracionamento, pelo condensador e caindo no becker. A coluna de fracionamento separa cada componente da mistura em função das diferentes temperaturas da ebulição. Já o condensador resfria vapor do líquido mais volátil, transformando o vapor em líquido novamente.